Bom dia, que Deus abençoe a todos, que vão assistir esse vídeo. Eu peço a você mais uma vez, se achar interessante, dê um like aí, compartilha. Eu quero falar sobre um assunto bastante relevante hoje, mas o YouTube nem sempre pensa que é relevante. Então é a sua participação que vai fazer com que ele entenda que há relevância no vídeo. Eu quero falar sobre um assunto, quero esclarecer, várias pessoas já viu aí, e eu peço a Deus que abençoe todos vocês, Mas várias pessoas já viram a minha opinião, Eu sigo os estudos do pastor Finis Dake, também do saudoso pastor Moabel, que faleceu há pouco tempo. Eu sigo os ensinamentos deles, E então eu quero colocar aqui alguns versículos para mostrar para vocês a razão por que eu creio que a eternidade do homem é na terra. Por que a eternidade do homem é na terra? Qual a razão? Por que eu penso assim, como pensava o pastor Finis Dake, como pensava o pastor Moabel e muitos outros pastores, que seguem essa mesma linha de pensamento. A Bíblia não fala em lugar nenhum que nós vamos morar no céu. A palavra morar para o homem no céu não tem nenhum lugar na Bíblia que fala morar no céu. Tem versículo que fala que nós vamos estar no céu, Como no arrebatamento da igreja, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, E estaremos para sempre com Ele. Mas a gente vê a igreja descendo do céu com Ele, porque no arrebatamento a igreja não vai encontrar, ou melhor, Jesus não vai pisar na terra no dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento é uma coisa, a vinda de Jesus é outra, Jesus virá para os judeus, a igreja descerá com Ele. Então não há razão para pensar que nós vamos estar para sempre com Jesus no céu. Nós vamos estar para sempre com Jesus aonde Ele estiver. E Ele virá para reinar aqui na terra. Então eu quero mostrar alguma referência aqui, por que eu falo, por que eu defendo essa ideia de que nós vamos morar na terra, a eternidade do homem na terra. Primeiro porque Deus fez o homem e colocou na terra. Deus não fez o céu para colocar o homem. Deus criou no princípio céus e terra, Gênesis capítulo 1 fala isso. E Deus formou um jardim no Éden, nas bandas do Éden, para poder colocar o homem na terra. O homem foi feito para poder crescer, multiplicar e encher a terra. O objetivo de Deus é que o homem encha a terra. Então, vamos... Estou com a tosse esses dias frios, Tive gripado para trás, mas já estou recuperando a gripe. Só ficou a sequela, uma tosse assim. Mas então é o seguinte, nós vamos ver aqui lá no livro do Salmo, o Salmo 37, no versículo 29. Salmo 37, versículo 29. Presta atenção no que está escrito lá. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Entendeu? Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. No momento agora, na terra que nós vivemos hoje, tanto habitam os justos como o ímpio. Nós estamos vivendo na terra. Então não é essa terra, ou melhor, não é dessa forma que a terra vai estar. Essa terra será reformada, será purificada. Mas os justos herdarão a terra. O verbo herdar está no plural. Não, melhor, está no futuro, Herdarão, não é agora, Os justos herdarão a terra. Então está escrito aqui na Bíblia. Eu creio na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus.
E é ela que está falando. Eu não estou falando nenhuma heresia aqui. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Vamos lá em Mateus 5, Mateus 5, versículo 5. Mateus 5, versículo 5. Aqui já é a palavra do próprio Jesus, né? Quando ele estava habitando a terra aqui. Ele estava em corpo de homem normal, humano, né? Ele estava aqui, ele disse, né? No sermão da bem-aventurança, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais uma vez, Jesus estava na terra e falou com verbo para o futuro: herdarão a terra. O verbo está no futuro. Os mansos herdarão a terra. Então, Jesus estava na terra, os discípulos estavam na terra, a multidão estava na terra. Então, Jesus está falando de uma terra renovada, de uma terra purificada. Mas a terra, presta atenção, não é o céu. Então, vamos lá para mais uma referência que eu peguei. 2 Pedro 3, de 10 a 13. 2 Pedro 3, Segunda Pedro, porque tem 1 Pedro ainda, vamos lá. Segunda Pedro 3, de 10 a 13. Olha o que está escrito aqui. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Para quê que nós vamos estar aguardando nova terra se nós vamos habitar no céu? Entendeu? Pedro está falando aqui de uma purificação que a terra passará. A terra passará por uma purificação, mas é nela que nós vamos habitar. Aqui no versículo 10, ele fala: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Esse dia do Senhor aqui está falando da volta de Jesus. A volta de Jesus para os judeus. A igreja já está com Jesus no céu. Está, não é morando não, tá? Ela está com Jesus no céu, celebrando as bodas do Cordeiro. E o dia do Senhor é o dia que Jesus descerá com a igreja dele. Com nós que fomos arrebatados, que morremos antes desse dia, seremos ressuscitados e vamos descer com Jesus para reinar 1000 anos com ele. Esse é o dia do Senhor, que virá como ladrão. Mas, no versículo 12, isso eu li no versículo 10, o dia do Senhor. No versículo 12 fala: aguardando e apressando-vos na vinda do dia de Deus. O dia de Deus e o dia do Senhor é duas coisas diferentes. O dia do Senhor está referindo à volta de Jesus literalmente para os judeus, para reinar os 1000 anos. O dia de Deus será no final do milênio, quando Deus descerá do céu com a nova Jerusalém no final do milênio, não no início, no final do milênio. A nova Jerusalém descerá do céu, fazendo aqui a sua
estabilizando aqui na terra, né? Situando aqui na terra, onde ela se tornará a capital do mundo. Mas o mundo continua existindo, a terra continua existindo. Então, para que nós vamos, né, aguardar a nova terra? Por que Deus ia fazer nova terra? Porque na realidade Deus fala o seguinte: eu faço nova todas as coisas. Ele não fala, eu faço todas as coisas novas, eu faço nova todas as coisas. Essa terra velha, cheia de corrupção, de tudo, ela será purificada no dia que Deus descer. O próprio Deus vai pisar na terra, vai fazer o tabernáculo dele com os homens aqui na terra. Então nós podemos ver isso, Deus fazendo o tabernáculo dele na terra, nós podemos ver em Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Vamos lá em Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. A nova Jerusalém, que existe já no céu, ela descendo do céu, João viu ela descendo do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Versículo 3. Então ouvi uma forte voz procedente do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. A nova Jerusalém desce do céu, Deus Pai desce do céu. Jesus está reinando durante 1000 anos. No final desses 1000 anos, Jesus vai entregar o milênio dele. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 23, fala isso. Jesus entregará o seu reino ao Pai. Entendeu? Aqui na terra. Lá no 1 Coríntios capítulo 15, ainda fala dos inimigos que têm que ser todos vencidos antes. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Na eternidade não vai haver morte. No milênio ainda continua havendo morte. No milênio continua havendo pecado. E continua havendo morte. Então, aqui fala que Deus, né, a voz falando que Deus fazendo o tabernáculo dele com os homens. No mesmo capítulo 21, no versículo 9 e 10, nós vemos o seguinte: veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e disse-me: vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Para quem está ouvindo a vida toda falar que a igreja é a noiva do Cordeiro, fica difícil sentar na cabeça dele. Porque a igreja não é a noiva do Cordeiro, a igreja é o corpo de Cristo. Não tem nenhum versículo bíblico que fala assim, a igreja é a noiva do Cordeiro. Não. Todas as palavras que fala, todos os versículos que falam de noiva, nos evangelhos, nos apóstolos falando, não está falando que ela é a noiva de Cristo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. A noiva do Cordeiro, aqui está claro. Quem é a noiva do Cordeiro? Nós vamos ver que ele me levou em espírito a um grande monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia de Deus. Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, né? Vem, versículo 9, veio a mim um dos anjos, um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e disse-me: vem e te mostrarei o quê? A noiva, a esposa do Cordeiro. E ele levou e mostrou o quê? Ele levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu. Quem falar que a noiva do Cordeiro não é a noiva de Jerusalém, ele está negando a Bíblia, que está falando que a nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. E quem falar que a igreja é a noiva do Cordeiro, insistir nisso, ele tem que estudar mais um pouquinho. Só isso. Também ele não vai deixar de ser salvo porque está falando que a igreja é a noiva do Cordeiro, não. Ele precisa só estudar mais um pouquinho.
Então aqui fala, do versículo 11 em diante, vem dando as características dessa cidade, da Nova Jerusalém. Quando chega no versículo 22 de Apocalipse 21, fala o seguinte, falando sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa, que nessa altura já desceu da terra, já desceu do céu, está na terra. Nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aonde isso? Na Nova Jerusalém. Não é nas nações, não é no mundo, não. Na Nova Jerusalém, que está agora situada na terra. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a Nova Jerusalém não precisa de sol, não precisa de lua, a luz lá é a luz do próprio Deus. Né? Agora o versículo 24 já fala sobre as nações. Que nações? As nações que estão na terra. As nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória e honra. Suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A ela trarão a glória e honra das nações. A Nova Jerusalém, situada na terra, as nações existindo normalmente e trazendo os produtos mais importantes, mais gloriosos, vamos dizer assim, da terra, levando em oferta a Deus e ao Senhor Jesus, o Rei que vai estar reinando em todo o mundo. O anticristo vai tentar reinar, o anticristo não vai reinar no mundo todo, ele não vai conseguir. Então, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É interessante você pensar sobre isso. Não é pelo meu merecimento que eu vou estar nessa cidade. Não. É quem tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E esse nome só pode ser escrito no livro do Cordeiro, o livro da vida, só aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Só esses. Não tem como, porque o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, versículo 6. Você precisa, você que não crê ainda, você quer participar, quer viver eternamente, você precisa de Jesus na sua vida. Fugir do pecado, mas você vai pecar. Só que seu pecado é perdoado, foi perdoado na cruz do Calvário. O pecado que você cometeu no passado, a partir da hora que você aceitou Jesus, reconheceu, arrependeu dos seus pecados, todos os seus pecados foram perdoados. E os que você veio a cometer depois, uma vez que você cometeu, não foi por querer, foi sem querer, você cometeu um pecado, você se arrepende, pede perdão, o sangue de Jesus continua vivo na cruz do Calvário para poder cobrir todos os seus pecados. Então, se você quer morar eternamente, viver eternamente, e é na terra, já estou falando que você é na terra, não tem como falar que vai morar eternamente no céu. Não tem isso não, a igreja vem falando isso há muitos anos, mas é um erro teológico e a pessoa pensa, não, tem que ir para o céu. Não, no céu não, nem Deus vai ficar no céu. Ele vai descer para habitar com o homem. No momento, Deus está no céu. Jesus está sentado ao lado dele. Mas é interessante você pensar também que Deus viaja, Deus anda, Deus sai do céu e desce. Moisés orientou o povo dele no deserto, Moisés orientou, vocês carregam uma pazinha para aquilo imundo que sair de dentro de vocês, vocês fazem um buraquinho, cavam aquilo, encobre com terra, para que na hora que Deus descer no arraial, Deus não veja coisa imunda. Deus desceu para ver a Torre de Babel.
Deus desceu para ver o que estava acontecendo, se aquilo era realmente, entendeu? Mas Deus no momento está no céu, Jesus está ao lado dele, o Espírito Santo está na terra e continuará na terra. O Espírito Santo não vai ser tirado da terra. Não, vai ser tirado da terra é a igreja que vai ser arrebatada e é a igreja que está impedindo o anticristo reinar. Quando a igreja for arrebatada, então aí sim será o anticristo vem implantar o reino dele, que vai tentar ser mundial, mas não vai conseguir também não. A gente vê na Bíblia vários lugares que o anticristo foi derrotado. Então é o seguinte, para poder encerrar, não ficar muito grande, já está grande, vamos para o capítulo 22 de Apocalipse. E João fala assim: então o anjo mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E a folha da árvore são para a saúde das nações. Presta atenção, das nações. Tá? A igreja estará na Nova Jerusalém, habitará na Nova Jerusalém, aqui na terra, com corpo reformado, transformado, com corpo já glorioso. Mas as nações entrarão na eternidade, aqueles que ficarem, entrarão na eternidade com um corpo natural. Não vai haver morte nem doença na eternidade. Então, quando fala aqui que as folhas são para a saúde, é para manter as pessoas vivas. É a árvore da vida. Que Adão se comesse depois do pecado, por isso que Deus proibiu de voltar no jardim, que se ele comesse depois do pecado, ele comeria essa árvore e não morreria. Ia continuar vivendo eternamente longe de Deus e contra a vontade de Deus e dominado por Satanás. Então, essas folhas serão para as nações, saúde das nações. Continuam mostrando que as nações estão aí, estão falando das nações. Então, continuará tendo as nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Verão seu rosto, e na testa dele estará seu nome. Versículo 5, presta atenção que eu vou encerrar no versículo 5 aqui. Ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, falando da Nova Jerusalém, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. É para todo sempre. Já é eternidade, é para todo sempre. Entendeu? O milênio termina o milênio, começa a eternidade, com duas classes de pessoas. A igreja com o corpo já glorificado e as pessoas naturais da terra, que chegaram vivos até o tempo, até o fim do milênio, e se tornaram dignos de viver eternamente na terra, como Deus criou, o homem foi para isso. Né? Eles não rebelaram quando Satanás foi solto, eles não rebelaram contra Jesus, os que rebelaram foram todos mortos e lançados no lago de fogo e enxofre, os que ficaram do lado de Jesus, aí ganharam, né? Pela graça, continua sendo graça, pela graça de Deus, continuou, né? Conseguiu o direito de entrar na eternidade num corpo natural. Você não vai conseguir, você não tem mente aberta para entender isso, mas vai continuar tendo filho, vai continuar vivendo eternamente, e tendo filho, e a terra vai encher, Ah, mas então não vai caber na terra. Eu também acho que não, mas tem muitos planetas aí, por que Deus criou os planetas? Planeta é planeta, o planeta não é estrela. Por que Deus criou os planetas? O homem está tentando ir em Marte, em Júpiter, em demais, né, planetas aí, ver se tem vida lá. Um dia pode ter vida lá. A vida dos homens. Um dia pode. Estou falando que pode, não estou falando que
que vai. Estou dizendo que Deus não ia criar tanto de planeta sem um propósito. Amém? Que Deus abençoe vocês e espero que vocês não fiquem intoxicados com essa palavra. Que vocês tenham condição de digerir, né? Porque tem coisas que apóstolo Pedro, Paulo, tudo falou, né? Do leite. Mas tem hora que tem que dar comida pesada e falar da verdade, do que a Bíblia fala. Amém? Deus abençoe vocês, fique com Deus. Até a próxima.